Hoje vamos falar sobre o filme O Exorcista do Papa. Vem comigo! O filme é baseado na história real do padre exorcista Gabriele Amorfi, que viveu aí entre 1925 a 2016. Ele ficou muito famoso porque ele fez aí mais de 60 mil exorcismos e escreveu vários livros. Esse filme se baseou em 2 livros dele, que é Um Exorcista Conta e Novos Relatos de um Exorcista. Bom, a história começa aí mostrando o padre, né? Ele fazendo o exorcismo, trabalhando, e uma família que tá indo para a Itália, que herdou uma casa, e aí essa casa tem vários mistérios e de repente a criança acaba, a gente percebe que, né, ela acaba sendo possuída. E esse padre então é chamado para essa casa para fazer o exorcismo dessa criança, que ele é o único padre capaz, e o próprio demônio que está ali possuindo a criança chama esse padre para ir lá. Então, assim, para quem é acostumado a assistir filmes de exorcismo, eu particularmente adoro o tema, sempre assisto todos os filmes que tem o tema, gosto muito do gênero terror. Ele é mais do mesmo, só que eu acho que ele fugiu um pouco do terror. Então ele ficou um pouco meio fantasioso. O final, então, ficou uma coisa muito heróica, muito estranho. Inclusive as pessoas estão falando que ele tá mais para um filme de herói do que para um filme de terror. Então o filme não tem gore, não tem jumpscare, então fugiu totalmente do tema e do gênero. Russell Crowe tá aí fazendo o papel, né, do padre, Gabriele Armand. E, assim, ele tá muito bem em cena, porque nosso querido Russell Crowe não tem como, né, ser diferente. Ele é muito bom, um excelente ator. Mas, infelizmente, o filme pecou nesse sentido, nesse quesito de não ser um filme realmente de terror, ser aquele filme que a gente esperava, uma coisa mais intensa, uma coisa mais que causasse um susto, um medo, uma coisa de ansiedade, nada do tipo. Mas em contrapartida, o que eu achei interessante nele foi uma explicação que o padre deu, que antes dele fazer o exorcismo, ele pede para que essa pessoa possuída vá ao médico, faça o diagnóstico para saber se é um caso de doença mental ou se é um caso de exorcismo realmente. Porque ele até fala que a maioria dos casos que ele atendeu eram casos de doença mental. Então não eram casos de exorcismo. E a gente acredita muito nisso, né? Que a maioria dos casos aí são doenças mentais, que são pessoas que estão aí com psicose, com esquizofrenia. E aí ele mostra até um caso, né, de uma menina que falava que estava possuída e ela não estava, ela estava com uma doença mental e ele acabou não ajudando ela, ele acabou sendo um pouco egoísta, porque como ela não estava possuída, ele acabou deixando ela de lado e ela acabou se matando. Então ele se culpa por isso, né? E eu achei bem bacana por isso, porque ele mostra essa coisa, né, da diferença da possessão pra psicose, pra doença mental. E ele fala que tem como diagnosticar, após o diagnóstico do médico, do psiquiatra. Aí ele fala que a pessoa, ela começa a falar várias línguas, que não é comum dela, que a pessoa às vezes nem sabe, né? Então ela começa a falar várias línguas diferentes. Ela demonstra uma força que ela não tem. Então, por exemplo, uma criança que consegue levantar um carro, consegue fazer alguém flutuar, consegue levantar várias pessoas, né? Então ela mostra uma força física além. E ela começa a ter aversões a coisas sagradas. Então ela tem aversões à imagem, à cruz. E ele utiliza a medalha de São Bento. E ele mostra, né,
E aí aquela medalha faz com que a pessoa que tá possuída mostra ali, né, se tá possuída ou não. E é interessante que ele fala uma frase muito engraçada, né? Que o pessoal fala assim, ah, você não tem medo de Satanás? E ele fala, eu medo de Satanás? Ele que deveria ter medo de mim, né? Então, ele mostra assim que ele é bem, né, dono de si, bem egocêntrico, bem, né, dono da razão. E enfim, parece que ele era, na época, as pessoas gostavam muito dele, dentro da igreja e tudo. Outros falavam que ele é louco, que tudo não passou de contos, enfim, a gente não sabe a real situação. Então o filme, né, fica nesse equilíbrio aí, porque eu gostei dessa parte do roteiro, que fez essa caracterização aí, que mostrou essa diferença, que é interessante, mas em contrapartida ele saiu totalmente do foco do terror, do gênero, então ficou muito equilibrado. Mas, né, quem gostar aí da questão do exorcismo, da história, vale a pena conferir. Outra coisa que foi bem diferente nesse filme também é a mudança da personalidade do exorcista. Porque em todo filme a gente vê que o exorcista é uma pessoa muito fechada, muito séria, muito centrada, sempre seguindo as regras. Aqui não. O Russell Crowe, né, que interpreta o Gabriele, ele é um cara, parece meio assim, brincalhão, boêmio, é bem diferente de tudo aquilo que a gente já viu, né? Então, mais uma característica aí que é bem diferente de tudo aquilo. Então, se a gente comparar, por exemplo, com Ed Lorraine, né, que são os famosos exorcistas aí de Invocação do Mal, são filmes totalmente diferentes, que seguem linhas, assim, totalmente diferentes. Então, que não dá nem pra definir o que a gente está vendo ali em cena. Então, de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar.